Nova Manhã. Entrevista do dia. A Ângela Liberati é historiadora e pedagoga, professora universitária, mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciência Política. Tem experiência nas áreas de História do Brasil, História da África e Ciência Política, com ênfase em Teoria Política Contemporânea, atuando principalmente nos temas ética, direito, Teoria do Estado e História do Brasil. Nesta semana, ela que pela segunda vez está com a gente, pois já falou na segunda-feira sobre ética. Bom dia, Ângela, tudo bem? Bom dia, queridos, tudo ótimo. Então tá lá. Ô, Ângela, chega mais pertinho do microfone, por favor. Tá bem baixinho. Tá longe. Tá bem longe, isso. Hoje a sua pauta é presidencialismo, né? O sistema de governo presidencialista. Vamos lá? Vamos lá. Melhorou Aí, o som? melhorou bastante, é isso. Tá bom, então. Bom dia a todos, ótima quinta-feira. Vamos falar de presidencialismo porque é bem interessante a gente saber o que a pessoa, quem a gente vai votar esse ano, tem que fazer. O que ela faz, quais são as funções atribuídas, quais são as responsabilidades. Então, a gente já falou que o Brasil é uma república, que significa que nenhum cargo eletivo pode ter alguma atividade secreta, porque tudo tem que ter publicidade, né? E como o cargo do presidente da República e do vice são cargos eletivos, também eles não podem praticar nada secretamente, não pode ter gabinete paralelo, não pode ter gasto secreto, tudo tem que ser publicado, por sermos uma república. E aí o presidente da República, que a gente vai eleger esse ano, ele tem muitas funções, a estrutura de governo é absurda, só do Poder Executivo a gente tem cerca de 95 mil cargos. E esses cargos são divididos em cargos que são concursados e cargos que são chamados de cargos de confiança, que são aqueles cargos que o próprio presidente da República ou vice podem nomear e eles vão existir enquanto a pessoa exercer o cargo. Quer dizer, é uma pessoa que vai ter uma enorme responsabilidade, uma estrutura gigantesca em torno de si. E para governar, esse presidente da República, obviamente junto com o vice tem a função de governar quando o presidente da República sai do país. Por quê? Porque no presidencialismo, o presidente faz duas coisas completamente distintas. Ele governa o povo brasileiro, né? Ele governa o país, ele constrói as políticas públicas nas várias áreas, saúde, educação, economia, cultura, esporte e tal. Mas ele também, então, enquanto ele faz isso, ele tem a assessoria de todos os seus ministros, né? Atualmente a gente tem 23 ministérios no Brasil e todos esses ministros são indicados pelo presidente da República, são as chamadas pessoas de confiança do presidente. E esses ministros têm que ser especialistas que vão criando, juntamente com a presidência da República, as políticas públicas voltadas aí para governar a sociedade brasileira. Portanto, todos esses ministros são de exclusiva responsabilidade do presidente da República. Né? Se houver qualquer problema com qualquer um dos ministros, o presidente deve responder por isso. A gente não vê muito isso no Brasil, mas tomara que isso volte a acontecer. Porque quando o presidente indica um ministro para auxiliá-lo no governo, esse ministro deve satisfação ao presidente, né? E também deve satisfação à sociedade, mas foi o presidente que o colocou lá. Então, enquanto ele governa, ele tem essa assessoria. Mas o presidente ele também faz uma outra coisa muito distinta, que é representar o Brasil na ordem internacional. Então, todas as chamadas internacionais onde o Brasil tem que estar presente, a pessoa que nos representa é o presidente da República.
Então, aí ele está exercendo o cargo que a gente conhece como chefia de Estado. Ele é o chefe do Estado brasileiro na ordem internacional. Então, ele viaja, e aí sim, quando ele viaja, o vice-presidente ocupa o cargo de chefe de governo, ou seja, ele continua governando, porque o Brasil não pode ficar sem governo, tá? E essa é a justificativa da gente ter um vice-presidente. Então, na ordem internacional, para vocês terem noção, existe o Ministério das Relações Exteriores, que a gente conhece como Itamaraty, que é uma estrutura gigante também para assessorar essa ação do presidente na ordem internacional. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 1.500 diplomatas, que é um alto cargo dentro do Itamaraty, dentro do Ministério das Relações Exteriores, né? E para cada embaixador, diplomata, a gente tem uma série de outros cargos. Quer dizer, então, essa estrutura do Poder Executivo é enorme. As funções do presidente da República, elas são também muitas, né? Porque são muito diferentes, governar e dar satisfação e ter transparência e representar bem o Brasil na ordem internacional. Então, por exemplo, o Brasil tem o direito de fazer a abertura da Assembleia Nacional da ONU, na Assembleia Geral da ONU, né? E aí é o presidente da República que vai falar em nome do Brasil. Então, o que ele diz é o que vai construir a imagem dos brasileiros lá fora. Então, quando você viaja, a imagem que se tem do brasileiro, além do que sai na mídia e tal, é a imagem que esse presidente da República, que a gente escolhe, né, vai fazer do Brasil. E a gente tem também que todas essas atividades, quem vai tomar conta, quem vai fiscalizar isso tudo, é o Congresso Nacional. Então, Câmara dos Deputados e o Senado. Todos esses atos, eles têm que passar, porque eles usam, para executar essas tarefas, né, o presidente, o vice, toda essa estrutura que tem em volta, usa dinheiro do orçamento público. E quando se usa dinheiro do orçamento público, a prestação de contas é dada ao Congresso Nacional, né? Então, ao Tribunal de Contas, né, federal, que vai examinar esses gastos. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente for pensar em um presidente, pensar numa pessoa capaz, preparada para exercer não só o governo do Brasil, mas para exercer essa função super importante atualmente no mundo globalizado, que é falar pelo Brasil na ordem pública, nas conferências internacionais, nas reuniões da ONU. E ele, quando ele não vai pessoalmente, ele indica, então, alguém para substituir, que inclusive pode ser o próprio vice-presidente. Mas todas essas funções, em todos esse exercício de poder, tem que haver transparência. Não é possível a gente ter ações na presidência da República sem que o povo brasileiro, sem que se publique, sem que se discuta isso. Portanto, aí, vamos começar a pensar, não tem candidato ainda, essa coisa de colocar no carro, você pode manifestar, obviamente, o carro é seu, mas você pode manifestar a sua vontade, mas você não pode fazer campanha política ainda, porque os presidentes, os candidatos, desculpem, oficialmente ainda não estão escolhidos, mas ao escolher, pense nisso, ele vai fazer uma série de funções importantíssimas, tá bom? E ontem eu passei lá no cartório, gente, lotado. As pessoas, né, deixaram para fazer tudo na última hora, né, no último dia, lotado. E principalmente, sabe o que eu reparei? Pais com adolescentes, né, com os filhos, né, muitos pais do lado dos filhos. Então, todo mundo foi procurar, todo mundo foi regularizar, tá ótimo, tá bom. Eu fui surpreendido esses dias, Ângela, desculpa, pela minha filha, que tem 15 anos e vai fazer 16 antes da eleição, ela por conta, sem que eu precisasse dizer, foi lá, tirou o título e veio falar para mim, vou votar. Por enquanto a gente não está discutindo ainda em quem cada um lá em casa vai votar, né? Somos 3 eleitores,
E lá em casa não tem dessa de todo mundo vota no mesmo candidato, não. Cada um escolhe o seu e a gente fala, eu e minha esposa, que provavelmente votaremos em pessoas diferentes, a gente fala com a Sofia, minha filha, e ela já está começando a fazer a busca, a entender e falar, estou entendendo, hein, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Pois é, isso é importante. Tem tanta informação à disposição hoje, né, Ângela? Por que não fazer uma busca minuciosa da pessoa, das suas propostas, do seu histórico? Sofia, parabéns, que orgulho de você, querida, porque é muito importante e é um discurso muito falso, a meu ver, que circula, que a moçada, os jovens não gostam de política. Gostam sim. É que o Estado é um sistema complexo para compreensão. Mas eles gostam sim, eles gostam de discutir e principalmente gostam de ter a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. É isso. Porque inclusive na escola, né, a gente insiste muito nisso. Eu sei que às vezes o professor de história fala, vai fazer a cabeça. Não, o professor de história não faz a cabeça. O que ele fornece para o jovem, como a Sofia, são informações para que eles possam fazer escolhas. Porque caso contrário, você está certíssimo, Marcelo, porque se você diz, aqui em casa todo mundo vai votar no fulano, no ciclano, qual é a capacidade desse jovem criar uma consciência, uma capacidade de reflexão? Porque são eles mais tarde que vão governar esse país, né? Então, parabéns, é isso mesmo. Deixa eu contar uma coisa rápida. Fala, querida. Eu estava estudando, tinha meus 9 anos, e a minha avó trabalhava na escola que eu estudava, ela era merendeira lá. Não sei como é que vocês falam aqui, mas lá a gente chama de merendeira. Mesmo. E aí, eu fui ao banheiro e a senhora que tomava conta do banheiro perguntou, para quem que a sua avó vai votar? Aí eu falei, minha avó vai votar no natalino, né? Que lá em casa a gente só falava disso, né? Então minha avó vai votar no natalino. E aí que a escola, né, a diretora da escola ia votar no outro candidato. E chamou minha avó. E super falou, a senhora tem que votar no outro candidato, não é para votar no natalino, nananana. E se não votar vai ser mandada embora. E aí a minha avó chegou triste em casa e falou comigo assim, Lilian, nunca mais você fala em quem você vai votar, em quem as pessoas vão votar. E aí, gente, eu fiquei tão triste que eu não queria voltar para a escola. Porque a minha avó foi ameaçada de... Puxa e aí foi o meu interesse pela política. Então, eu hoje estudo bastante para ter a minha opinião, sabe? E para não deixar essas coisas acontecerem, pelo menos na família, Perfeito. Entendeu? E depois, o voto é certo. Cada um tem direito a seu voto e a liberdade de escolha. Tanto que quem não consegue chegar por si próprio até a urna está impedido de votar. Ele tem que manifestar por si mesmo, né? Não pode ser coagido. Agora, ainda bem, né, Lilian, que pelo menos acho que a ação dos gestores escolares mudou, porque isso é uma política que a gente chama de voto de cabresto, né? Quando você quer obrigar o funcionário a votar naquela pessoa que você escolheu. Você está desconsiderando a capacidade de reflexão da pessoa, a capacidade de escolha. Mesmo porque, às vezes, é muito comum para os empregados terem escolhas diferentes, né? E isso é um absurdo. Agora é possível denunciar isso, né? Então, ainda bem que a gente caminhou também para construir aí uma liberdade de escolha para os nossos jovens. É muito importante isso. Perfeito, Ângela. Muito obrigado por hoje. Na semana que vem a gente te aguarda aqui. Lembrando, você que quer seguir Ângela Liberati nas redes sociais, o Facebook dela é História e Política com Ângela Liberati e o Instagram, Ângela Liberati com 2 T's. Muito obrigado, querida. Bom dia, até semana que vem. Bom dia, ótimo final de semana a todos. Igualmente, bom dia.